Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar Candle Cove e Local 58. Esses são dois temas que são muito pedidos, que mesmo que você não tenha se dado conta ainda, eles estão sim relacionados. Então vamos começar pelo Candle Cove. Candle Cove, de acordo com essa matéria aqui do Nerd Maldito, foi um programa infantil da década de 70 que envolvia piratas e tinha algumas coisas estranhas e inadequadas para crianças. No caso de Candle Cove, isso envolvia um protagonista chamado Pirate Percy, envolvia também um vilão chamado Skin Taker, que tinha como característica usar uma capa feita de pele de crianças. E os usuários então se encontram num fórum da internet chamado Fórum Net Nostalgia para discutir a respeito do Candle Cove. Eventualmente um deles revela que ele teve um pesadelo com esse desenho, no qual... Esse desenho não, perdão. Não era exatamente um desenho, era um programa com fantoches, tipo Vila Sésamo. Então ele teve um pesadelo com esse programa, no qual todos os personagens simplesmente gritavam em desespero. E outras pessoas falam, não, peraí, eu acho que isso não foi um pesadelo não, eu acho que isso aconteceu de verdade. E aí mais pessoas se lembram desse episódio misterioso, em que os personagens simplesmente gritam. E aí, a reviravolta final é que uma das pessoas fala, olha, minha mãe está numa casa de repouso, eu conversei com ela, e ela me disse que ela também lembra do Candle Cove. Você dizia que você ia assistir Candle Cove e você ficava meia hora encarando a estática na televisão. Então sugerindo que adultos não eram capazes de ver o programa Candle Cove. No vídeo de hoje, então, a gente vai abordar esses dois temas. Talvez você tenha percebido, eu espero que sim, eu comprei um microfone novo, um Blue Yeti X Podcast. Esse microfone é uma monstruosidade, eu espero que ele sirva para os nossos propósitos aqui, porque o microfone antigo, como muita gente comentou, realmente estava sem condição. Então a primeira coisa que a gente se pergunta, como de costume, é quando a história surgiu. Eliminando falsos positivos, que você encontra muito no Google, a primeira menção ao termo Candle Cove surge na internet em 15 de março de 2009, aqui num blog chamado Icor Falls. Aqui é basicamente a mesma discussão do Net Nostalgia, que eu já mencionei para vocês, e que traz aqui alguns usuários. Skyshale 033, Mike Painter 65, Jaren 2005, e lá pro finalzinho, Kevin Hart. E é o tema que eu já contei, de que eles discutem a respeito. O Pirate Percy tem um navio chamado Laughingstock, que fala, você tem que entrar desse jeito, you have to go inside, como se tivesse mesmo, falando de uma forma bastante maliciosa e bastante perturbadora. Tem esse vilão que tem uma capa feita de pele de criança, ele tem um parceiro chamado Horace Horrible, que tinha um monóculo e também um bigode. Então tem esse episódio no qual todos os personagens simplesmente gritam e a thread termina com essa revelação de que apenas crianças, seriam capazes de ver o Candle Cove. Agora que eu já contei para vocês a história em questão, vem a pergunta, será que existem evidências de que Candle Cove existiu? Vamos por um momento ignorar esse pequeno caráter não falseável, que é o fato de que adultos não seriam capazes de ver, e vamos ver se existem registros em algum lugar, tipo jornais antigos, ou mesmo de que o fórum Net Nostalgia exista. Quando a gente vai lá e faz a pesquisa para Candle Cove nos jornais, você vai encontrar resultados, 162. Porém, eu já aviso para vocês que esses resultados, nenhum deles faz referência ao programa de televisão Candle Cove. Faz referência, na verdade, a lojas de artesanatos, porque Candle Cove também significaria algo como Toca da Vela, Refúgio da Vela, alguma coisa assim. Esse é um bom nome para uma loja que vende velas, entre outras coisas. Então a gente tem aqui vários artigos de jornais que basicamente falam sobre um local chamado Candle Cove, que também vende artes e antiguidades, abrindo uma nova loja. Aqui mesma coisa, a gente tem até uma imagem aqui do Candle Cove, que é basicamente a lojinha de artesanato. Tá aqui a mulher e as velas que ela produz para vender. E todos os resultados são isso. Não é necessariamente a mesma loja, tá certo? Tem a Candle Cove do Nathan, tem outras Candle Cove aí pelos Estados Unidos, mas nenhum deles é sobre um programa de televisão. A gente pode pesquisar pelo nome dos personagens para ver se a gente tem algum tipo de resultado. Pirate Percy, a gente tem alguns, por exemplo, esse aqui, Pirates, e aí depois ele cita Percy Early embaixo, não tem nada a ver com Candle Cove. Skin Taker, pesquisando, até tem alguns resultados, mas nenhum deles é sobre o Skin Taker lá do Candle Cove, a maioria deles sequer usa o termo Skin Taker, literalmente. Aqui é Skincare Takers, aqui é Skin Takes a Lot of Punishment, ok? Aqui é Skin Taken Off, então nada a ver. E por fim, Horace Horrible, até que tem alguns resultados, mas nenhum deles é a respeito do Candle Cove. E tem um resultado que eu não sei se eu vou conseguir achar ele dentre os 5 que apareceu aqui, mas é esse aqui que é até engraçado,
porque Horace the Horrible é o nome de uma criatura aqui, que tem o corpo de um porquinho da Índia, o corpo e a cabeça de um porquinho da Índia, mais um rabo de rato e dentes bastante nojentos, conforme está descrito aqui. Eu não sei que tipo de bicho é esse, mas certamente não é o personagem que a gente está trabalhando. A postagem original, então, já que a gente não achou indício nenhum de que o Kendall Cove existe em jornal, ela deveria existir como uma discussão num fórum. Então, a gente tem até o nome dos usuários, tem a estrutura de fórum e tudo mais. Porém, o Icor Falls, que foi onde essa postagem foi feita, não é um fórum. Conforme você vai perceber aqui, isso aqui é um blog. Isso aqui você pode submeter histórias, você tem lendas locais, você tem RPG, você tem um monte de coisas. Mas isso certamente não é um fórum. Isso aqui não é um fórum onde você tem usuários que fazem login e discutem. Não é como se você estivesse acessando, sei lá, qualquer fórum que tem na internet e você tivesse discussões e postagens e assim por diante. Isso aqui é um texto feito em um blog. Simplesmente isso. Eu tentei procurar pelo Net Nostalgia, pelo fórum em questão, antes de 2009. Não achei nenhum indício de que esse fórum exista ou tenha existido. Eu depois, então, tentei procurar pelo nick de cada uma das pessoas. E tem um jeito bem elegante de você fazer isso. Ao invés de você abrir trocentas guias do Google, uma com Skyshale, cada uma com cada um dos itens, você pode usar o termo OR. Então isso aqui, ele vai pesquisar por qualquer um desses resultados aqui. Esse, ou esse, ou esse, ou esse. Os 4 nicks que aparecem na postagem. O único nick que aparece aqui, que de fato existe, tirando esse falso positivo, que supostamente seria um fórum russo de 2008, mas na verdade se você vai ver aqui, você vai ver que a data marcada no histórico é bem posterior a 2008, tá aqui, é 2016, então pode ignorar. O único nome que aparece é o Kevin Hart. Kevin Hart de fato aparece, Redneck Engineering, Kevin Hart Pictures, assim por diante. Nenhum deles é um fórum de discussão sobre nostalgia, sobre programas de TV. Isso provavelmente acontece porque Kevin Hart é o nome desse sujeito aqui. Um cara nascido em 79, que é um comediante e ator americano. Então, não tem nada a ver com o Kendall Cove que a gente está procurando. Portanto, sem evidências de que Kendall Cove exista na internet. A gente poderia encerrar por aqui, mas é óbvio que não precisa. É óbvio que a gente pode ir um pouquinho além e a gente vai descobrir que a verdade está escancarada na nossa cara. De forma que se alguém diz para você hoje que Kendall Cove é real, ou essa pessoa está muito mal informada, ou essa pessoa está muito mal intencionada. Por quê? Porque quando a gente vem aqui, vamos começar do começo. Se a gente vê aqui nos comentários, você vai ver que as postagens dos comentários não são comentários do tipo Kendall Cove é real, mas são comentários que tratam do texto como uma obra artística. Por exemplo, muito bom ver você escrevendo novamente, Cris. E eu adoro como a última postagem no fórum realmente se transformou numa reviravolta. Uma reviravolta incrível. Quando eu era criança eu sempre tinha medo de que existiam coisas que crianças podiam ver e adultos não. Aí aqui você tem outra pessoa dizendo, meu Deus, essa última parte realmente me deu arrepios. Eu estava tentando entender qual seria a reviravolta quando isso aconteceu. Nunca poderia ver isso chegando. Fazia muito tempo que eu não havia me sentido assim com uma história. Outra pessoa diz aqui, eu comecei lendo isso sem perceber que era uma história. Um excelente freak-out, seria algo como assustador, que me fez lembrar dos shows assustadores da minha juventude. Ou seja, as pessoas basicamente aqui sabem que esse post aqui não é um conjunto de postagens reais em um fórum. É uma história de ficção. E vem a pergunta, será que essas pessoas estão certas em fazer esses comentários? A resposta hoje em dia é muito óbvia, porque na época não tinha, mas hoje tem essa nota do autor que você encontra aqui. Kendall Cove é uma obra de ficção que apareceu online pela primeira vez nesse site no dia 15 de março de 2009. Não havia Kendall Cove na televisão em West Virginia ou em qualquer outro lugar para essa importância. Leia a minha entrevista sobre escrever Kendall Cove aqui, ou meus pensamentos sobre a história aqui. A gente vai falar dessas entrevistas mais adiante. E aí tem então, Kendall Cove está licenciado sobre a licença de atribuição não comercial. Agora, isso que hoje está bem óbvio, está aqui dizendo, ó, Kendall Cove é uma obra de ficção que um cara chamado Chris Straub escreveu, nem sempre foi tão óbvio assim. Lá em 2010, o Chris Straub fez uma publicação a respeito de uma interação no Twitter, que uma pessoa desconhecia a autoria da obra, e aí o Chris Straub perguntou, legal, você está produzindo aí uma fanfic sobre Kendall Cove, mas por que você não falou para mim que eu sou o autor? Aí o cara respondeu, peraí, como assim você é o autor? E nesse mesmo artigo aqui, o Chris Straub afirma que ele se inspirou
para escrever a história Kendall Cove em duas coisas. Num artigo no The Onion, a respeito de um homem de 36 anos que ainda tem pesadelos com Leedsville. Leedsville, não sei como pronuncia, é o nome de um show real, você pode pesquisar aqui, você vai encontrar várias imagens, é um tanto perturbador, porém The Onion é um portal satírico, é um tipo sensacionalista, então não leve como verdade essa matéria aqui, apesar do show realmente existir e como as imagens mostram ser até bastante perturbador. Além de um relato também do pai dele a respeito de como tinha um desenho do Pato Donald, no qual o Pato Donald corria de um cara portando um machado e no final do episódio os pés do Pato Donald não apareciam e aí o pai dele achou que o Pato Donald tinha perdido os pés pro cara com o machado. Tinha sido mutilado, portanto, isso tinha dado pesadelos para ele. Essas duas coisas, então, servem de inspirações para ele escrever a história ficcional do Kendall Cove. Ah, mas tem pessoas na internet que se lembram do Kendall Cove. Isso é verdade. A história do Chris Straub se tornou rapidamente popular, foi republicada em inúmeros meios. Nesse processo, o caráter ficcional se perdeu, e muitos usuários não só se perguntam se Kendall Cove era um programa real, como também passam a lembrar do Kendall Cove. Então, em junho de 2009, Kendall Cove é enviado para o site creepypasta.com. Tá o arquivo aqui, não sei se vai carregar porque está meio lento hoje, apenas com uma breve nota mencionando o site Icor False, onde o Chris postou o Kendall Cove original, mas sem reforçar que Kendall Cove era uma obra ficcional. Então as pessoas liam isso aqui, não viam o anúncio breve ali de que isso estava no Icor False, sequer abriam o Icor False e assim imaginavam que aquilo poderia mesmo ser um programa de TV real. Depois a gente tem aqui recriações falsas que surgem do Kendall Cove, a gente vai falar delas na próxima sessão. A primeira delas é de julho de 2009 e traz comentários de algumas pessoas, falando a verdade ou não, dizendo que elas se lembram daquele episódio quando elas eram crianças. Tá aqui, eu lembro desse episódio, realmente me assustou quando criança. Cadê? Eu amo essa parte em que todo mundo está gritando e eu estava apenas assistindo televisão do inferno. Eu lembro dessa cena, era muito incrível. Então, como a gente vai ver mais adiante, é simplesmente impossível que essas pessoas estivessem lembrando desse episódio de Kendall Cove. Mas pessoas estavam publicando na internet que sim, que elas estavam lembrando. Em novembro de 2009, o tema tinha se tornado tão popular que pessoas, e agora com certeza de seriedade, estavam discutindo a existência do Kendall Cove. Tá aqui, um fórum especializado em televisão, uma pessoa em novembro perguntando: Kendall Cove realmente existe? Conforme tá aqui. Em 15 de junho de 2011, a gente já tem um comentário que aparece aqui numa discussão se Coraline é adequado ou não para crianças, em que uma pessoa sustenta toda uma argumentação no fato de que Kendall Cove existiu na década de 70 e as crianças sobreviveram a ele. Então todo o argumento aqui está sustentado numa mentira que é a existência do Kendall Cove, mas que nesse momento já havia se repetido tanto na internet que havia se tornado uma verdade. Então a internet gradualmente se esquece que Kendall Cove era só uma história de ficção e passou primeiro a questionar a existência do Kendall Cove para depois aceitar a existência do Kendall Cove. Isso é explicado em parte porque algumas pessoas na época mentiram sobre se lembrarem de Kendall Cove, em parte pelo fenômeno que a gente já estudou no vídeo do efeito Mandela a respeito da implantação de memórias falsas. A gente verificou que se você introduz confirmações por parte de terceiros sobre a existência de uma experiência, você pode criar uma memória falsa dessa experiência. Isso pode ser ainda potencializado pela presença de imagens que reforçam essas confirmações. Então se eu falo para você assim, ó, você lembra do Pikachu com o rabinho preto? Aí eu mostro uma montagem do Pikachu com a ponta do rabinho preta. Talvez você vai criar uma memória falsa de que o Pikachu tem a ponta do rabo preto, mesmo que na vida real o Pikachu nunca teve a ponta do rabo preto. Se você quer entender melhor isso, como funciona, é um tema super interessante, assiste o meu Desmistificando do Efeito Mandela, que foi postado aqui no canal, já tem 9 meses. Além disso, tem uma plenitude de programas infantis que podem dar origem a uma concepção errônea de que aquilo é o Kendall Cove, porque vários programas usam fantoches. Aqui a gente tem uma lista da Wikipedia que tem mais de 367 entradas envolvendo shows de televisão americanos que trazem fantoches. Então aqui você pode abrir qualquer um deles, sei lá, Crank Yankers, por exemplo, tá aqui, fantoches. Então muitos desses fantoches podem ser vistos como perturbadores, e a pessoa pode pensar, nossa, Kendall Cove era um programa de TV com fantoches perturbadores. Ah, eu já assisti um programa de TV com fantoches perturbadores. E é qualquer um desses 367 que existem aqui nessa lista. Ah, mas eu assisti Kendall Cove na internet. Sim, eu concordo que você assistiu. Porque ao longo dos anos, inúmeras recriações de Kendall Cove surgiram na internet. Algumas tinham informações dizendo, isso aqui é só uma recriação, não leva a sério. Outras tinham o objetivo de enganar o público. A primeira delas, que é a que eu mencionei mais cedo no vídeo,
Foi retirada do YouTube por violar os termos, então eu não vou dar play aqui, mas está arquivada aqui. Foi mandada pelo Joe Jacob 666. Tá tocando bem alto, mas não tá reproduzindo aqui, acho que você nem tá ouvindo o áudio. Joe Jacob 666 é o mesmo cara do Suicide Mouse, que eu já fiz desmitificando. Você pode assistir se você se interessar. Se você quiser ver o vídeo de novo, ele tá aqui no YouTube também, em que você pode assistir o episódio Season 1, episódio 12 de Kendall Cove. Basicamente não, é o mesmo vídeo que foi enviado lá pelo Joe Jacobs. Nesse vídeo aqui, a gente tem vários fantoches, conforme você pode ver, entre eles um esqueleto e uma criança chorando e muitos gritos no fundo. E depois a gente tem uma estática. Agora a questão é que ou os usuários que afirmam que viram isso na infância ou são vítimas do efeito Mandela ou estão mentindo, porque o episódio é uma composição de inúmeras outras cenas que foram enviadas na internet muito depois da década de 70. Por exemplo, o clipe do fantoche que aparece aqui na frente de uma árvore de Natal é um vídeo de 2008, em que nós temos um fantoche com a música Feliz Navidad. Se você quiser, você pode assisti-lo aqui, esse fantoche com bigode. Depois a gente tem o outro clipe do fantoche de esqueleto. Isso aqui, na verdade, é uma marionete em Praga, conforme você pode ver. Tá aqui o fantoche com o esqueleto e ele então é exibido pelo... não sei o nome de quem mexe numa marionete, mas é exibido por esse cara. Depois a gente tem a cena da criança chorando. Essa cena da criança chorando é essa criança aqui. É um vídeo de 2007 em que a criança finge chorar. Ela está aí exercitando a carreira de atriz dela e ela está fingindo choro, conforme a descrição indica pra gente. O vídeo também tem um áudio até bastante incômodo, que na verdade é um áudio de 2007 que traz um porco sendo abatido. Você pode encontrar aqui na SoundCloud. Então não, você não viu esse negócio na infância. A menos que você seja um viajante do tempo ou que a sua infância tenha sido em 2009, você não viu esse vídeo na infância, porque esse vídeo foi produzido com coisas muito depois da década de 70. O criador do vídeo, como eu disse, é o próprio Joe Jacob, que é o responsável pelo SuicideMouse.avi, que eu já abordei para vocês. O próximo vídeo, a próxima recriação é de dezembro de 2012, também traz uma estática, aí traz alguns fantoches dentro do navio, aí aparecem algumas mãos se levantando, e depois a gente tem mais estática, tem aqui um outro fantoche que tem um gancho na mão, uma espécie de capitão gancho, uma estática e depois essa criatura aqui assustadora. Nos comentários, porém, apesar das pessoas disserem se lembrar desse Kendall Cove, o próprio autor admite que isso é falso. Ele fala que, ok, algumas pessoas estão realmente incomodadas, então eu venho aqui confirmar que isso é falso. Você não está assistindo um vídeo amaldiçoado. Eu fiz isso por diversão alguns anos atrás. Eu quero agradecer a vocês por assistirem e comentarem. Isso realmente significa muito para mim. Então, ele está admitindo que isso aqui é falso. Eu não achei a origem dessas duas imagens aqui. Dessa é do Capitão Gancho, porém eu achei a origem dessa imagem aqui. Essa imagem dessa criatura, na verdade, foi retirada do clipe Whatever That Hurts, da banda Heaven Shall Burn, que você pode encontrar neste link aqui. Então tá aqui. Aqui você pode ver a mesma criatura. Acho que esse clipe é mais perturbador que o próprio Kendall Cove, né? Mas em algum ponto aqui você vai encontrar aquela criatura. Tá aqui. Aqui você tem a criatura em questão. A gente tem uma outra versão que é mais recente, pode ser encontrada aqui no YouTube, e é uma recriação com estilo da década de 20, então nem é compatível, nem é um Kendall Cove com fantoches conforme a história original conta, então já é óbvio que essa versão aqui é uma versão falsa e de fato, o crédito, conforme é descrito aqui, tanto no YouTube quanto no Tumblr, onde isso foi enviado, pertence a Cinema Mind, que é um coletivo que faz esse tipo de obra. Aí a gente tem um vídeo super recente de abril de 2023, tem alguns dias, 6 dias, que traz uma recriação de Kendall Cove. Essa recriação tá bem estranha, né, como você deve ter notado. Essa é uma recriação feita com inteligência artificial, usando uma inteligência chamada Runaway ML Gen 2, que basicamente você dá texto e ele produz vídeo. Acho que você já viu aquele comercial de pizza feito com inteligência artificial, é basicamente a mesma coisa. Uma inteligência artificial recriando Kendall Cove, e é óbvio que tem falhas, é óbvio que assim que você presta atenção na cena, nada disso faz sentido. A cena parece realmente muito estranha porque é feita por uma inteligência artificial. Aí a gente tem a série Channel Zero, que é uma série do canal Sci-Fi. Quando eu era criança eu adorava e ao mesmo tempo odiava esse canal de TV. Tinha uma série que eu não sei se você conhece, chamada Fact or Fiction, que eles contavam alguns casos e no final de cada caso, no final do programa, na verdade, eles diziam quais casos eram mentira, quais casos eram verdade. Hoje eu sei que
mentira era coisas que nossos roteiristas inventaram, verdade era coisas que outras pessoas inventaram. Mas na época eu não sabia disso, eu tinha realmente muito medo desse programa. Se você conhece, dá um toque aí, porque eu nunca achei ninguém que conhecia aquele programa. Enfim, o Sci-Fi tem uma série chamada Channel Zero, que aborda creepypastas. A segunda temporada aborda Kendall Cove. Eles trazem toda uma trama que envolve personagens e assim por diante. É uma trama um tanto complexa, tal, tem... Eles não produziram só o Kendall Cove, eles produziram toda uma história para acompanhar o Kendall Cove. Você pode encontrar no YouTube o próprio Kendall Cove. Aqui você tem 4 episódios que você pode assistir, e essa é uma recriação já muito mais bem feita com o Capitão Percy, com o Laughingstock, o navio dele. Essa aqui é a Bravery Cave, uma caverna que ele fala, você tem que entrar. Aqui a gente tem uma nuvem, também um personagem que aparece. Esse aqui é o Horace Horrible, e esse aqui é o Skin Taker, esse vilão aqui que tem a forma de esqueleto. No primeiro episódio, o Percy se mostra assustado com uma tempestade e o barco fala, você tem que entrar na caverna. Lá o Horace Horrible tá dizendo que tem um amigo querendo jogar um jogo com ele. Aí o Skin Taker aparece, tem risadas perturbadoras e eles aparecem no navio. Então aqui as cenas. No segundo episódio, o Percy foge do Skin Taker numa floresta. No terceiro, o Percy encontra um tesouro na praia. A nuvem fala, não abre isso aí. O Percy abre e o Skin Taker aparece. O quarto episódio é o episódio dos gritos, em que a gente tem uma gritaria generalizada. Então, essas recriações que você encontra no YouTube quando você pesquisa Kendall Cove são apenas recriações, não são Kendall Cove original. Esse aqui tem até a marca do Sci-Fi, conforme você pode perceber, portanto, não. Nada do que você viu no YouTube como Kendall Cove é Kendall Cove de verdade. São apenas recriações. Vamos falar então de Local 58. Local 58 é um canal no YouTube que tem uma série de programas de TV, supostos programas de TV um tanto perturbadores. Por exemplo, uma câmera aqui de painel, dessas colocadas no painel do carro, que termina com uma cena bem perturbadora do cara chegando num caminho cada vez mais ermo e termina com o painel rachado. A gente tem uma transmissão a respeito de tempo, de clima, que fala para não olhar para a lua, e aí tem uma série de áudios aqui perturbadores, e a gente tem um que fala sobre sono e diz que o sono é perturbado por alucinações que nós chamamos de sonhos, ensina você a como não ter sonhos. E aí isso aqui, a proposta é que seria uma rede de TV que faz essas postagens. E a coisa um pouco mais complexa é que, na verdade, essa é a mesma rede de TV que publicou Kendall Cove. Na verdade, isso aqui é ficcional. Isso aqui é um projeto do Chris Straub. Você pode perceber aqui na descrição que isso aqui é do Chris Straub, que é o mesmo criador do Kendall Cove, e é um spin-off, é uma expansão. Ele pensou, o que será que essa emissora, a Local 58, do Kendall Cove, também produziria? E aí ele produziu alguns vídeos de terror analógico e publicou no YouTube. Local 58 é só isso. É um spin-off de Kendall Cove, é igualmente ficcional. Foi criado em 2017. Já contei aqui dos vídeos. E a gente tem um AMA no Reddit, que é basicamente um Ask Me Anything. Então você pode perguntar qualquer coisa. E ele diz aqui, o próprio Chris Straub, que ele produziu aqueles vídeos usando o Final Cut Pro X e também o iMovie nesses vídeos. Portanto, ficção apenas. Vamos falar um pouquinho de propriedade intelectual. Eu vou dar um pouco de ênfase nessa parte. Você vai entender quando eu fizer outro vídeo que eu quero fazer, que é um tema super popular, mas eu não vou falar qual é por enquanto. E não fique na expectativa, porque eu não sei se eu vou fazer mesmo esse vídeo agora, mas se eu fizer, você vai entender quando chegar lá. Kendall Cove é um tema abertamente ficcional, o que significa que o Chris Straub é o detentor completo dos direitos autorais. Isso não seria possível de ser feito se o Kendall Cove fosse um programa infantil real, porque se esse fosse o caso, os direitos seriam da Local 58 e não do Chris Straub. Ainda nessa situação, se o Kendall Cove fosse real, o Chris ou qualquer pessoa não poderia vender ou conceder direitos autorais sobre a criação de histórias envolvendo o Kendall Cove. Da mesma forma que você não pode fazer isso com Vila Sésamo. Tenta cobrar de alguém para usar o nome Vila Sésamo para você ver o que vai acontecer. Você não pode. Vila Sésamo pertence a outra pessoa. Porém, o Chris Straub, de fato, é o detentor dos direitos autorais, porque Kendall Cove é ficcional. E o Chris tem uma postura bastante liberal em relação a Kendall Cove, conforme ele revela nas entrevistas. Ele afirma que ele se sente bastante dividido em balancear o fato de que Kendall Cove é uma história autoral, protegida por direitos, e o fato de que Kendall Cove também se tornou uma lenda urbana e originou toda uma mitologia sobre ela, semelhante ao Lovecraft, as pessoas que escreviam mitos do Lovecraft envolvendo Cthulhu. Ah, não é assim que pronuncia. Não quero saber. Eu sei que Cthulhu é um nome difícil de ser pronunciado, e no vídeo do Necronomicon eu disse que eu ia falar Cthulhu e eu vou continuar falando Cthulhu até o resto dos meus dias. Ele ainda brinca dizendo que se a regra 34 existe, então alguém deve ter feito uma paródia pornô de Kendall Cove em algum lugar, e ele prefere não descobrir se essa paródia existe. Em suma, o Chris Straub apenas pede que as pessoas repostem a história, incluindo uma nota de autoria, e avisem se ele
se tiverem algum projeto tipo RPG, filmes, webséries, e ele provavelmente vai compartilhar da mesma empolgação desde que a pessoa não alegue ser o criador ou detentor dos direitos autorais sobre Kendall Cove. Assim a gente pode concluir que Kendall Cove é uma história de ficção escrita pelo Chris Straub em 2009 e que, portanto, o programa infantil e a emissora jamais existiram. Ao longo dos anos, a internet gradualmente se esqueceu que isso era ficção e passou primeiro a questionar e depois transformou esse negócio num programa real, com inúmeras recriações. Porém, as recriações ou são assinadas pelos criadores como recriações, ou são produzidas por inteligência artificial, como eu mostrei, ou ainda são montagens com vídeos que só vieram existir muitas décadas depois dos anos 70, quando Kendall Cove deveria ter ido ao ar. Pessoas na internet se dizem lembrar de Kendall Cove, verdade, mas isso é efeito Mandela ou é mentira? A gente já estudou no efeito Mandela, que o efeito Mandela é real e é criação de memórias falsas, não tem nada a ver com um universo paralelo ou qualquer coisa do tipo. Igualmente ficcional é o Local 58, é só um spin-off de Kendall Cove, também criado pelo Chris Straub, para expandir esse universo. Chris Straub detém os direitos autorais sobre Kendall Cove, faz isso de forma legítima, mas é bastante liberal e permite que outras pessoas façam derivações dessa obra. O Chris Straub é livre para exigir direitos autorais da forma como ele preferir. Valeu por você que assistiu, espero que você tenha curtido o vídeo com o microfone novo. A cadeira ainda faz algum ruído, como você deve ter percebido agora. Em algum momento oportuno, quando eu tiver grana, eu vou trocar essa cadeira. E o trem, infelizmente, ele vai continuar fazendo barulho de trem, porque isso foge na minha alçada. Valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!